Seguimos por aqui, 7h36. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, aumentou a taxa básica de juros em 1 ponto percentual. Ela passou de 4,25% ao ano para 5,25%. A gente lembra, foi o quarto aumento consecutivo desde o início do movimento de alta de juros, lá em março. A gente conversa agora com Fábio Astrauskas, que é economista e professor do Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER e CEO da Sigen. Fábio, como vai? Bom dia, obrigado por atender a CNN. Bom dia, Roberto. Bom dia, Larissa e todos que estão nos ouvindo aqui pela CBN. Fábio, qual é o recado que o Banco Central emite com esse aumento? O que dá para a gente falar para o ouvinte da CNN Rádio a respeito do recado do BC? Qual é o recado embutido nesse aumento de 1 ponto percentual? Dessa vez o Banco Central resolveu dar um recado bem mais duro, bem mais direto, de que não irá tolerar por muito tempo, porque isso já está acontecendo, uma inflação acima do teto da meta estabelecido. Então, esse aumento foi um aumento importante, 1 ponto percentual não se via há mais de uma década, né, no Brasil, e ele sinaliza que dentro do alcance do Banco Central, que é mexer na taxa de juros básica, o Banco Central fará todo o possível para que não se perca essa conquista de estabilidade monetária que o Brasil arduamente, né, perseguiu durante anos e agora vê ameaçado com esse aumento de inflação que ocorre desde a metade do ano passado, né? Entendi, professor. A inflação tende mesmo a continuar uma trajetória de alta, né, professor? E eu pergunto isso porque a gente tem alguns ingredientes, por exemplo, o Bolsa Família, que pode vir turbinado, a gente tem a reabertura da economia, ou seja, a inflação parece ser menos provisória do que se imaginava, professor? Exatamente, Roberto. O que nós estamos vendo é que, apesar dessa firmeza do Banco Central em se propor a controlar a inflação ou a não deixar que essa inflação cresça muito acima das metas estabelecidas, esse instrumento do Banco Central de aumento de juros isoladamente não será suficiente para isso. Com certeza, no curto prazo, estamos falando deste ano, então nós não teremos uma inflação esse ano ainda controlada, ela ficará certamente acima da meta, que vamos lembrar é de 5,25%, quer dizer, é a taxa básica que foi colocada agora. Nós estamos atualmente com a inflação acumulada em 12 meses em 8,35%, ultrapassamos o teto desde fevereiro, já estamos alguns meses acima do teto da meta. Para 2021, essa meta está estourada. A luta agora, a briga, né, é que o Banco Central consiga, através desse aumento de juros, controlar, trazer a inflação ao longo do ano de 2022, do ano que vem, para um patamar aí dentro dos limites estabelecidos. Mas como você bem observou, nós estamos passando por momentos onde a pressão contrária é muito forte e provavelmente sem resolver esses problemas ou dar vazão para esses problemas, não conseguiríamos controlar a inflação. O auxílio emergencial ele é justificável, ele é importante, vem sendo adotado não só no Brasil como em várias outras economias no mundo, mas ele é um gerador de inflação. Assim como também é um gerador de inflação esse aumento de commodities que nós estamos observando no mundo todo e que também, né, trará uma dificuldade e que vem por conta da retomada da atividade econômica, como você também lembrou, e que pressiona a inflação ao longo do tempo. Isso é um fenômeno que acontece no mundo todo. E fora, né, não é o único. E fora, né, professor, que a gente tem uma seca prolongada, aí teve geada, o que prejudica algumas culturas, né? Então, consequentemente, o preço disso deve aumentar também. São todos ingredientes que estão aí no entorno dessa situação inflacionária. Mas o senhor falou que talvez o aumento de juros não seja a única saída, a única solução. E para a gente que é leigo nesse cenário de economia, professor, é difícil entender, porque toda vez que se fala inflação está chegando, o Banco Central vai subir juros e etc. É o único remédio, professor? Para o Banco Central, veja bem, a política econômica ela é tratada de várias maneiras, há vários pontos para serem tratados. Os principais, né, que tratam essa política econômica são a política monetária, cuja responsabilidade está no Banco Central e é através de mexer juros, a política fiscal,
ela trabalha com arrecadação e gastos do governo, né? Então isso também é um fator importante para controlar a inflação. E um terceiro ponto, a política cambial, né? Que mexe com o dólar, e que o dólar, como a gente viu na primeira fase de subida da inflação no Brasil, foi o grande responsável. A gente está antecipando aqui no Brasil um problema que aconteceu no mundo por conta de termos aqui uma desvalorização cambial muito forte durante o ano passado. Então, isso provocou uma inflação que na época estava concentrada em alguns itens da cesta básica, principalmente aqueles ligados a combustível, como a gente observou, e vocês noticiaram amplamente aí até o início do ano, né, de 2021, porém agora essa inflação se disseminou, ela está agora também em commodities, e por isso será difícil combater, por isso ela é mais resiliente, ela é mais resistente, ela é mais prolongada, e irá ser mais difícil de ser combatida. O câmbio, respondendo a sua pergunta, ele está neste momento controlado e naturalmente controlado, porque como as commodities sobem e o Brasil é um grande exportador de commodities, nós estamos tendo repetidos superávites na balança comercial, ou seja, está entrando muito dólar no Brasil, e isso faz com que não haja uma pressão muito grande de elevação do dólar, como a gente está percebendo. O dólar parou de subir, em alguns momentos até retroage. E só não cai mais, Roberto, porque há uma instabilidade política, né? E há uma insegurança que acaba fazendo com que esse dólar fique flutuando muito, mas não é mais o grande problema que nós temos no momento, né? O segundo ponto, que é a política fiscal, esse mexe com reformas que estão sendo tratadas, reformas tributárias, e que precisam aí, né, e buscando uma solução, tratar de uma redistribuição melhor da renda, que não necessite, por exemplo, né, esses auxílios emergenciais de uma maneira que gere inflação, mas que possa fazer com que a economia se equilibre na sua cadeia produtiva, de geração, de oferta, que nós não vamos ter quando o juro sobe, porque o empresário acaba diminuindo, né, o seu incentivo a produzir. Com uma reforma tributária, isso pode ser resolvido no médio prazo. Professor, o que a gente pode esperar aí da próxima reunião do Banco Central? A expectativa ainda é de um patamar alto, não? Não há dúvida, Larissa, porque enquanto não houver sinais claros de que a inflação está, vamos dizer, controlada, ou pelo menos parou de crescer, o Banco Central tem até por obrigação, porque essa meta não é uma meta colocada só para que a gente no final do ano, né, a cada período, diga, olha, cumpriu ou não cumpriu, né? É uma obrigação institucional do Banco Central, ele se vê obrigado a mexer na taxa de juros toda vez que a inflação mostra sinais resistentes, como agora, né, de ultrapassar a meta. Então nós vamos esperar ainda um crescimento importante de juros, pelo menos até o final do ano, né? Talvez até um pouquinho no ano que vem também. Aliás, professor, os senhores trabalham aí com algum tipo de projeção? É o que até o final do ano 7,5%, 8%? Essa é uma pergunta interessante. Mais do que o valor em si, é importante essa tendência. Como hoje temos uma inflação aí na casa, né, de 8,5%, sem sinais muito claros de que ela vai cair, é de se esperar que a gente tenha até o final do ano, pelo menos, né, nessa batida que o Banco Central vem, alguma coisa já ultrapassando com certeza os 7% e podendo bater o 8% ou até um pouquinho mais. Para a gente fechar aqui, professor, e para quem nos ouve agora, qual é o impacto desses juros mais altos aí para o consumidor final? Como é que isso bate no dia a dia das pessoas, hein? Esse, infelizmente, eu estava torcendo para você não me fazer essa pergunta, porque ela é a mais relevante. Eu estou aqui para complicar a sua vida, professor. Exatamente, mas vamos lá. O principal efeito, e infelizmente negativo, desse processo inflacionário muito alto é o de promover, aumentar a desigualdade. Ele piora a situação daqueles que têm menos recursos, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, pequenos empresários ou trabalhadores de uma camada menos assistida da população e até desempregados, e ela concentra a riqueza. A inflação é um instrumento muito perverso e muito poderoso para concentração de renda, Roberto, e isso faz com que, ao longo do tempo, o bem-estar social,
as políticas de governo, todas elas sejam amortecidas, sejam diminuídas por conta desse efeito inflacionário. Então é por isso tão importante, não só no Brasil, como todo mundo, né? Todos os países do mundo, eles se preocupam muito com inflações que superem a casa de 3%, 2%, 3%. No Brasil a gente sempre foi muito tolerante, até por ser um país que crescia muito rapidamente, isso deixou de acontecer, e a gente estava começando a atingir esse patamar de maturidade de inflação. Fizemos isso aí durante 2 anos praticamente, mas agora estamos novamente sob essa ameaça, e é muito importante que essa ameaça seja combatida fortemente para que não gere aquele processo que vimos em décadas passadas. Sem contar a tomada de empréstimo, que fica mais difícil também com juros altos, né, professor? Pois é, isso diminui a possibilidade do empresário crescer e, portanto, ofertar produtos e serviços e, portanto, né, com a oferta diminuir a possibilidade de inflação. Veja como isso acaba acarretando um círculo vicioso, né, que no médio e longo prazo prejudica o país como um todo, e principalmente aquele menos protegido. Aquele que é maior tem condição de buscar uma linha de crédito mais barata numa instituição maior, ou até mesmo fora do país, ou tem garantias para dar e, portanto, consegue diminuir os juros. Aquele que é pequeno, seja pessoa física ou jurídica, ele está muito menos protegido, as aplicações dele são de menor rendimento. Veja, atualmente, a poupança, por exemplo, gera menos rendimento do que a própria inflação. Ou seja, há uma perda muito importante no médio e longo prazo para camadas menos protegidas, e uma concentração de renda que é muito ruim, é muito prejudicial para a economia. Professor Fábio Astrauskas, muito obrigado pela conversa, pelo esclarecimento aqui para o nosso ouvinte. Um bom dia para o senhor, hein? Muito obrigado a você, Roberto, a Larissa e a todo mundo que está nos assistindo aqui na CNN. Tenham um bom dia. Bom dia. Fábio Astrauskas é economista, professor do Instituto de Ensino e Pesquisa do INSPER, conversando conosco sobre a decisão do Copom de aumentar a taxa básica de juros de 4,25% para 5,25%.